Eu queria fazer um comentário a respeito de dois milagres que o Senhor fez quando esteve aqui. O primeiro está em João 9 e o segundo em João 6. Eu vou começar por esse, do cego de nascença, onde o Senhor Jesus estava passando, viu ele, e os discípulos perguntaram quem que havia pecado, se era ele ou seus pais. E o Senhor disse que nenhum dos dois, mas que fosse assim, para que fosse manifestado nele as obras de Deus. E aí, então o Senhor Jesus passa lodo nos olhos dele, pede para ele lavar, e ele então vem a enxergar. E os fariseus, quando veem esse acontecimento, eles ficam totalmente perturbados. Eles vão procurar os pais desse homem, questionar os pais se ele realmente era cego de nascença. E os pais até confirmam, mas escondem que foi o Senhor Jesus que tinha feito o milagre, com medo de serem expulsos da sinagoga. Tamanho era o legalismo desses fariseus. E no versículo 25 fala o seguinte: respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Versículo 33, se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E aí os fariseus, quando ouvem isso, eles ficam completamente loucos, eles ficam totalmente irados, ao ponto de expulsar ele de lá, porque eles não criam que Cristo era o enviado de Deus. E no versículo 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Então aqui nesse milagre nós vemos que o final resulta em uma conversão. A conversão de um homem que havia nascido cego, ele vem a enxergar e crê em Cristo como sendo o Filho de Deus. E em João 6, nós vamos ver um outro milagre, aqui o Senhor fazendo essa multiplicação desses pães e peixes para uma multidão ao qual ele havia falado. E no versículo 26 fala o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E aqui nós vemos uma quantidade de pessoas que seguem o Senhor Jesus porque eles haviam sido saciados, eles haviam sido participantes dessa multiplicação desses pães e por interesse eles seguem a Jesus. E o Senhor Jesus diz para eles, no versículo 26, que vocês me seguem porque vocês comeram do pão. Comeram do pão e vos saciastes. E no versículo 27 o Senhor deixa bem claro: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aqui, apresentando a eles para que essas credenciais, esses milagres, não para que eles se preocupassem somente em se satisfazer, em satisfazer as suas vontades, mas que eles se preocupassem e crescem nele como Filho de Deus, porque ele era aquele que dava a vida eterna. E aqui nós vemos duas situações diferentes. Lá em João 9 nós vemos que resultou em uma conversão, e aqui o milagre que resultou em um interesse material, interesse próprio. Eu estou dizendo isso porque às vezes foi apresentado para você um Jesus que ele multiplica pães, ele resolve situações financeiras, ele resolve questões de saúde, ele faz milagres, prodígios e maravilhas. Sim, não estou dizendo que ele não possa fazer isso. Ele pode sim, ele pode fazer milagre na vida de qualquer pessoa.
Mas aí eu te pergunto, seria esse somente o intuito do Senhor? Apresentar os milagres, prodígios e maravilhas para que você tivesse uma vida cheia e saciada dos seus próprios desejos e vontades? Versículo 27 deixa bem claro que essa não é a vontade do Senhor, mas a vontade dele é que você seja saciado pela comida que permanece para a vida eterna, crendo em Cristo como sendo Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador. Este era o intuito de quando o Senhor Jesus fazia essas coisas, que apresentando-lhes essas credenciais, que eram esses milagres, para que eles assim pudessem ver e serem iluminados. Ou seja, eles estavam sendo participantes daquilo que ele estava fazendo e tendo a oportunidade de crer nele como Filho de Deus. Nós estamos vivendo numa época em que nós nunca tivemos tanta certeza que hoje pode ser o nosso último dia. E eis hoje o dia da salvação. Hoje é o dia para você crer em Cristo como seu Salvador. Saiba que se você morrer em seus delitos e pecados, não haverá segunda chance para você. Deus já fez toda a provisão que satisfez a Ele mesmo, colocando o seu próprio Filho no madeiro, na cruz, derramando sangue para remir pecadores. Lá na cruz ele recebeu os meus pecados e também daqueles que creem nele. Durante 3 horas ele foi julgado, ele foi substituto daquele que crê nele como Salvador. Todos os pecados daquele que crê nele foram derramados em Cristo nessas 3 horas de trevas. Mas se você morrer sem Cristo, saiba que você estará, como diz em Apocalipse 20, no grande trono branco. E não pense que lá vai ser um trono branco com um julgamento que vai decidir se você fez coisas boas ou se você não fez coisas boas e colocar isso na balança e Deus vai... Porque Deus é amor, então ele não vai condenar, né, as pessoas. Deus é amor, sim, tão amoroso ao ponto de julgar, colocar os pecados de muitos em seu próprio Filho. E nesse dia do grande trono branco, abrirão livros, e nesses livros, se você morrer sem Cristo, nesses livros estarão escritos culpado, culpado. Não vai ter chance para você. E você então receberá a sentença para ser lançado no lago de fogo. Portanto, creia em Cristo como seu Salvador, porque é o único sacrifício agradável e aceito a Deus como sendo o substituto pelo pecador. Cristo foi o único que satisfez a Deus através do sangue derramado na cruz. E essa salvação hoje é de graça. Ela é de graça, ela é oferecida gratuitamente, apenas se você crer. Eu espero que isso sirva para te despertar e você venha a crer em Cristo como seu Salvador, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje, às vezes, pode ser o último dia da sua vida, e se você morrer em seus pecados e delitos e pecados, não haverá chance para você. Mas Deus está te dando hoje mais um dia para você ouvir a palavra do Evangelho e crer no Filho de Deus como seu Salvador.